Obrigado, Deus, por esse momento em que nos reunimos em torno do Consolador prometido para celebrar as bênçãos que vêm dos céus. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pela encarnação que aqui temos e temos oportunidade de melhorarmos dia a dia. Obrigado, Deus, por nosso Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia, a luz que ilumina nossos caminhos, que dá o nosso direcionamento. Obrigado, Deus, pelo Consolador prometido, que aqui nos reúne para esse banquete espiritual, para sorvermos do alto as bênçãos que caem sobre cada um de nós. Obrigado, Pai amado, pelos Espíritos, os nossos guias, que aqui nos conduzem, pelos orientadores espirituais desta casa, que aqui nos recebem, e por essa imensidão de irmãos desencarnados, que conosco participarão de mais esse banquete espiritual. Rogamos a sua bênção para o início dos trabalhos dessa tarde. Ilumina todos aqueles que participarão do tratamento. Ilumina o nosso palestrante, para que em sua mente sejam organizadas ideias e de sua boca saiam as palavras que cada um de nós necessita para refrigério, para orientação, para bênção. A Ti agradecemos hoje e sempre. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos, que todos possam se sentir abraçados e acolhidos nessa casa. Esse momento para mim é sempre um momento muito emocionante. A harmonização, ela é um momento mediúnico para mim. Inclusive até um amigo nosso ontem na live, né, aqueles que participaram, até perguntou assim: Luiz, você já incorporou? Eu falei: que eu saiba, não. Eu falei: não, quando você estava tocando, você estava incorporado. Que eu saiba, não, né? Mas assim, é um momento em que a gente sente essa energia da espiritualidade nos acolhendo, e a intenção é sempre levar esse carinho e esse acolhimento para cada um de vocês. Não quero tomar mais tempo. Hoje nós temos o privilégio de ter em nossa casa um irmão de muito tempo, até brinco, né? Falei com ele mais cedo agora, mas é o nosso futuro presidente do conselho, né? Então, e por favor, venha e se apresente, por gentileza. Não te cumprimentei direito, né? Pela verdade. Senhoras e irmãos, muito boa tarde. Uma satisfação enorme receber o convite e poder estar aqui hoje à tarde falando com vocês sobre os ensinamentos de Jesus interpretados de acordo com o doutrina espírita. Meu nome é Renato, né? Realmente participamos do Conselho Espírita, né, na condição de adjunto, né, de vice lá do Sebastião, auxiliando nos trabalhos que são necessários, mas para o presidente ainda está longe, viu? Está bem longe. A ideia é colaborar, claro, no movimento espírita, e sou trabalhador lá, principalmente lá do CEICAL, né, do Centro Espírita Caminho da Luz, mas é claro, a gente está sempre colaborando em outros, né, e também no movimento espírita, como foi dito. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema, né, que foi proposto aqui pela casa: aquele que se eleva será rebaixado. Esse tema está lá no capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo chamado Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é um dos textos que se encontram lá. E a gente, para começar a falar desse assunto aqui, nós vamos trazer aqui um texto que se encontra lá no livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno é uma das obras também
organizadas, né, por Allan Kardec, uma das 5 obras. E na segunda parte existem comunicações de diversos espíritos, né? Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores. São diversas comunicações, muitas delas são inclusive comentadas, né, por espíritos benfeitores. E essa aqui é uma das comunicações que se encontram lá, de um espírito que se identificou, né, por Príncipe de Oran. Príncipe de Oran, ele foi um príncipe na Rússia. E aí, olha só o que ele fala, deixando claro que ele está lá na categoria de espíritos sofredores, né? Na relação que temos lá no livro, está na relação dos sofredores. Ele diz o seguinte: hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Orai comigo e por mim, orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminhem para Deus. Possa o meu exemplo aproveitar-vos, e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes, até no plano espiritual, claro, ele quis dizer. Então, olha só, aqui temos um príncipe, né, que teve esse cargo nobre, né, nasceu numa situação privilegiada na Rússia, mas ele abusou da nobreza, abusou da fortuna, e estava no plano espiritual, obviamente, num sofrimento, num grande sofrimento. Embora já tenha reconhecido os erros que cometeu, tenha reconhecido que o orgulho, a arrogância dele só lhe prejudicou, claro, é comentado lá no texto que ele já tem essa disposição de recomeçar e de, portanto, receber novas encarnações aqui para ele, fazendo os ajustes que são necessários, né? Então, a gente vê o que? O choque de realidade, né, espiritual aqui que ele estava vivenciando lá naquele lugar, que era um lugar que não foi informado exatamente onde se encontrava, mas a gente sabe que não são lugares, né, são várias moradas, né, no plano espiritual, não era um lugar bom, né? E aí, a gente trouxe uma outra comunicação aqui. Essa já é do Antônio Cousteau, está também lá no Céu e Inferno, no mesmo lugar, mesma segunda parte, só que aqui já é uma comunicação que está lá classificada como 12 espíritos felizes. Olha só o que ele diz: a morte é a vida, ou antes, um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Então aqui, minhas irmãs e irmãos, nós vemos o seguinte: temos aqui uma pessoa simples, que foi muito simples na vida, né? Ele foi lá no texto chama de calceteiro, seria um pedreiro, né? Uma pessoa que trabalha na construção, mas foi um homem de bom coração, uma pessoa humilde. Ele praticava a caridade com os poucos recursos que tinha, né? Ajudando aqui e ali. Por isso até ele fala, né, que a alegria dele foi muito grande, porque ele fez pouco. Na visão dele, ele fez pouco, mas para Deus ele fez muito, né? Socorria os que tinham menos que ele. Sempre a gente, é aquela situação, né? Sempre tem a possibilidade de ajudar alguém, independente de recursos financeiros, não sempre temos, e ele fazia isso. E o texto fala que ele foi sepultado numa vala comum, né? Nada de beleza no sepultamento, aqueles lugares caros, nada disso. Mas, porém, ele teve uma porta aberta para o céu. Ao desencarnar, foi recebido com alegria no plano espiritual por muitos amigos, muitos companheiros. Ele se surpreendeu com a quantidade de amigos benfeitores que estavam lá recebendo ele. Então ele diz que a morte é a vida, né? Apesar daquele minutinho ali de dificuldade, né, por conta do momento do desencarne, ele diz: olha, a morte é a vida, né? A grandeza moral vale mais do que a grandeza terrena. Então essa é a
mensagem que esse texto especificamente passa ali, que a grandeza moral, essa virtude da humildade, é o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Eu trouxe esses dois textos primeiro, para depois a gente entrar propriamente aqui no capítulo 7, para a gente falar um pouquinho dele, para a gente poder fazer umas análises, né, a respeito dessa situação. Olha só, capítulo 7, onde está o texto exato lá, aquele que se eleva, né, será rebaixado, ele tem lá aquelas passagens, né, que Kardec coloca logo no comecinho lá, passagens bíblicas do Novo Testamento, e a primeira que Jesus fala, que Kardec coloca lá, é aquela da criança, né, que Jesus fala que temos que ser como crianças na nossa vida aqui, em relação à nossa simplicidade. Por que sermos como criança? Porque Jesus fala sobre isso, que o reino do céu, nós temos que, para entrarmos no reino do céu, temos que ser como crianças. Porque justamente a criança, ela não tem pretensão de superioridade, ela não tem aquela pretensão de infalibilidade. A criança, em regra, ela entende e compreende que precisa dos adultos, que os adultos vão ensinar as coisas para elas, vão ajudá-las. E é nesse sentido, então, que essa passagem é tratada ali no capítulo 7, né, de sermos como crianças, nesse sentido, né, de olharmos para as pessoas ao nosso redor, sempre com uma visão mais tranquila, mais compreensiva, não querendo jamais, mesmo que saibamos algo a respeito, jamais querer saber mais, né? Também temos a passagem bíblica da esposa de Zebedeu, que ela pede, né, para Jesus, ela pede para o Tiago e João, seus filhos, né, para que Jesus coloque eles do lado direito e do lado esquerdo lá no reino dos céus. E Jesus, então, pergunta para ela se era isso mesmo, se ela tinha certeza do que estava pedindo, e traz aquele ensinamento bonito, né, que essa situação de estar ao lado direito, ao lado esquerdo, não pertencia a Jesus, e sim pertencia a Deus essa decisão. Temos também ali, nesse capítulo, temos aí também a passagem sobre a festa, né, que é chamada bodas lá, onde Jesus fala que não devemos, né, tomar o primeiro lugar no assento quando formos convidados para uma festa, porque pode ocorrer de nós sermos constrangidos, sermos convidados a mudar de lugar, ir para trás em razão de outros convidados que possam estar chegando na festa e que o anfitrião queira colocar na frente. Então, essa aqui acho que é a fala sobre a simplicidade, a humildade, que é mais relevante aqui das que nós temos aqui para o nosso contexto. E aí, pessoal, olha só, o capítulo 7, Kardec comenta o seguinte: o que nós levamos conosco? Diz o seguinte: olha, os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Então, ali é deixado muito claro que o que importa para nós aqui são as virtudes. O que fica para trás? Os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constitui a grandeza terrena, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, chegam ao outro mundo como náufragos. Porque o grande objetivo da nossa existência é essa: é a gente desenvolver virtudes, nós buscarmos a nossa elevação moral e não ficarmos atrás das coisas materiais. Essa é a mensagem, o resumo da mensagem que nós temos no capítulo 7, para não chegarmos lá como náufragos, como pessoas sem absolutamente nada na nossa bagagem. E essas virtudes, é claro, nós vamos conquistando aos pouquinhos, e aqui a gente trata principalmente da humildade da tarde de hoje. Inclusive nós vamos ver daqui a pouquinho, refletir um pouco mais sobre o porquê dessa questão de termos que desenvolver a humildade. E por fim, aqui no capítulo 7, nesse texto, Kardec diz o seguinte: olha, não procureis na terra lugares, não procureis na terra os primeiros lugares, né? Como Jesus já disse na mensagem, buscai o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu,
se o mereceres, como Jesus deixou muito claro para a mãe, né, dos apóstolos Tiago e João ali, que isso dependia de Deus. E aqui, pessoal, esses slides aqui eu estou passando um pouco rapidinho, porque a gente vai fazer umas reflexões um pouco mais adiantadas logo, só para a gente ter um contexto que nós estamos vendo aqui, da mensagem, mas a mensagem principal, né, do texto. E aí, aqui, mais um pouquinho ainda especificamente do livro dos Espíritos, algumas questões. Por que a inteligência, sem o desenvolvimento da moral, não basta? Porque a gente poderia até pensar assim, às vezes, não, mas espera aí, se a pessoa é inteligente, se a pessoa sabe fazer as coisas muito bem, se a pessoa é um expert no assunto, por que essa questão da moralidade, no caso específico da humildade, é tão importante? Bom, na questão moral, de uma forma geral, a gente vê o seguinte, na questão 101 do Livro dos Espíritos, que trata ali da classificação, né, espíritos de terceira ordem, de segunda ordem, espíritos de primeira ordem. Os espíritos da codificação, os espíritos benfeitores, dizem o seguinte: a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos, mais ou menos detestáveis seus sentimentos. Então, olha só, uma pessoa pode ser muito, muito, muito inteligente, mas ainda assim, teve um ganho intelectual muito grande, às vezes durante as encarnações, mas ainda assim os sentimentos dela são muito, muito a desejar, estão muito aquém do necessário. E aí, é claro, existe uma limitação no plano espiritual para essas situações, né? Os espíritos de terceira ordem, como a gente sabe, que ainda não desenvolveram a sua moralidade, eles não têm a possibilidade de fazer o que querem, de ir onde querem. Mais uma questão sobre isso, que é a 780. O Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E eles respondem: é a sua consequência, mas não o seguem imediatamente. Então, em regra, olha só como funcionam as coisas. A gente vai se desenvolvendo intelectualmente, aprendendo as coisas, principalmente pelo trabalho, né? As encarnações sucessivas vão nos ensinando, em razão do trabalho, do estudo também, mas o progresso moral ele vem depois, em regra ele vem depois. E por último, a 785. Quais os maiores obstáculos ao progresso moral? E os espíritos benfeitores respondem que é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral por quanto o intelectual se efetua sempre. Então, mais uma vez, a pessoa pode muitas vezes, nas suas encarnações sucessivas, aprender muita coisa, adquirir muito intelecto, mas ela vai ficando meio parada na questão da moralidade. Por isso, as várias e várias encarnações, né? Às vezes, uma pessoa poderia aproveitar muito mais se ela se dedicasse. Claro, esse é o convite que é feito para todos nós pela doutrina espírita, né? Para que nós aproveitemos sempre as encarnações para o desenvolvimento moral, sem esquecer, claro, o intelectual, né, o trabalho e tal, mas aproveitar a questão da moralidade. E aí, a gente vê aqui o seguinte: a gente vê no Brasil hoje um problema muito sério, pessoas inteligentíssimas, políticos, pessoas que têm uma oratória brilhante, pessoas assim que têm um conhecimento fantástico intelectual, mas estão lá, participando desses escândalos financeiros, buscando a todo custo somente benefícios pessoais. É complicado isso, né? A gente vê que falta o quê? Falta essa questão, né, da moralidade. Por isso que uma coisa acaba, por isso que a moralidade a gente vê que não acompanha de fato o intelecto. E aí, pessoal, olha só, a gente fazendo uma reflexão sobre isso, por que será que, especificamente na questão da humildade, né, que nós precisamos ter, por que será que Deus
faz tanta questão disso, Jesus falou tanto sobre isso em vários momentos, foi o nosso exemplo maior aqui de humildade. Será que é um capricho de Deus? Será que, não, tem que ser humilde, pronto? Olha só, vou fazer uma pergunta aqui reflexiva para nós aqui. Se nós temos que escolher um chefe, o que nós preferimos? Um chefe humilde ou um chefe arrogante? Aquele que já chega gritando, batendo na mesa, o que é melhor? Uma pessoa humilde, com certeza. Se nós temos que fazer aí um trabalho junto com alguém, um colega, que vai nos auxiliar numa atividade, o que nós preferimos? Uma pessoa arrogante, que acha que sabe tudo, que não quer nem ouvir a nossa fala, ou uma pessoa que escuta a gente, uma pessoa que está disposta ali a de fato fazer parte da equipe, permitir que nós façamos parte da equipe. Com certeza eu prefiro uma pessoa humilde, uma pessoa que nos escute com atenção. E se nós, porventura, tivéssemos progredido na vida material, tivéssemos que ter empresas, colocar aí filiais, nós precisaríamos escolher quem? Gerentes, para trabalhar nessas filiais, nessas empresas, não é verdade? Nós não íamos dar conta, não damos conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem que nós vamos preferir tratar, colocar pessoas lá para nos auxiliar? Pessoas orgulhosas, arrogantes, ou pessoas humildes que vão nos ouvir? Porque muitas vezes a pessoa arrogante, mesmo você sendo o chefe, o dono, ela não vai estar nem aí contigo muitas vezes, vai falar o que pensa, o que quer, esse dono da empresa, esse chefe aí, não sabe de nada, e assim vai, Então, olha só, o que a gente vê? Que aqui, no plano físico, no plano terreno, nós vemos a importância, como é bom a gente lidar com pessoas humildes, pessoas que tenham o coração aberto. E temos aqui no Wall Street Journal, teve uma reportagem em 2018 que ela foi muito profunda e foi muito debatida no mundo inteiro, principalmente pelos departamentos de recursos humanos, os RHs, que fazem contratações de pessoas. E olha só, eu até pulei aqui o resuminho, numa época em que o orgulho excessivo é comemorado nas mídias sociais, nos negócios, na política, pesquisadores e especialistas sobre o trabalho dizem que pessoas humildes são melhores para manter um ambiente de trabalho equilibrado. Isso aqui se soma a muitas outras pesquisas de cunho científico mesmo realizadas acerca desse tema. E já é assim muito antigo, eu já lembro que tem mais de 30 anos que eu trabalho numa empresa e eu via essas situações. Hoje eu sou servidor público, mas a gente vê isso também no serviço público. E uma vez eu lembro de ter lido uma reportagem acerca desse assunto que tinha assim, algo bem ligado com o que nós estamos falando aqui. As grandes empresas, elas muitas vezes demitem aqueles funcionários experts que sabem tudo de um assunto, mas não têm humildade para trabalhar com os companheiros, porque eles criam dificuldades. Se a pessoa não tiver uma certa humildade, não desenvolver uma certa tranquilidade, ela acaba sendo um problema para os colegas. Muitos ficam até doentes, ficam pegando atestado, porque ficam doentes mesmo, para não ir trabalhar. Então, as grandes empresas viram que aquele nerd, aquela pessoa que sabe tudo, que é um gênio, mas que não consegue ou não se esforça para trabalhar em equipe, para ser uma pessoa de fato, um companheiro bom de trabalho, ele dá muito prejuízo, cria muito problema para a empresa. E aí eles preferem então dispensar essa pessoa, porque quando os demais estão ali trabalhando bem, se sentindo bem, existe uma produtividade, existe algo que é muito positivo para a empresa. Isso então, olha só, a gente vê o lado da doutrina espírita, Jesus falando lá naquela época, e agora a gente tem essas pesquisas científicas.
E assim, essa pesquisa é muito abrangente, é muito grande. Ela diz assim, mas por que tem tantos CEOs de empresas que são, assim, parece ser tão arrogantes, né, na imprensa? E cita alguns exemplos de algumas pessoas lá. O que acontece? Tem muitos CEOs de empresas que parecem, né, por exemplo, até citou o nome do Elon Musk, né, que parecem pessoas assim que são os donos do mundo, mas eles precisam demonstrar uma certa ambição, eles precisam demonstrar para o povo em geral que eles têm ambição, tal, porque isso é uma coisa que vende, questão das ações, de compra de ações. Mas em regra, eles são pessoas que valorizam demais as equipes de trabalho. Em regra, eles entendem que aquela empresa que eles estão à frente precisa de todo mundo da equipe, que eles sozinhos, o CEO, com mais alguns, ele não fazem nada. Em regra, existe essa situação. Então, o artigo vai trabalhando, vai discutindo aqui essa questão da pessoa ter a humildade e, ao mesmo tempo, a ambição. Isso acaba sendo necessário para o mundo dos negócios. Mas como a gente falou, em regra, e cada vez mais, as empresas de recursos humanos estão analisando a humildade do funcionário, do futuro funcionário. Muitas empresas já colocam de propósito ali alguns funcionários ali no atendimento, na limpeza, para ver se esse candidato ao trabalho vai complementar aquelas pessoas que estão chegando. Eles vão criando formas de analisar se aquele candidato ao trabalho possui humildade ou não, porque senão eles sabem que vão ter um problema. Então, olha só a questão da reflexão, né? Porque assim, é muito fácil a gente analisar a nossa codificação, os ensinamentos de Jesus. Temos que ser humildes, mas por quê? Existe Deus, na sua inteligência suprema, ele não erra em nada, né? Existe uma lógica perfeita para isso, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e que nós aqui no mundo de trabalho, no nosso mundo terreno aqui, a gente vê isso como algo importantíssimo, essa questão de termos essa humildade. Humildade de, imagina, né, se a gente está às vezes no trabalho, o colega está ali precisando de alguma coisa, uma conversa, e a gente não se dá essa caridade de ajudar, ou às vezes a gente está precisando, né, de um ambiente de trabalho qualquer, de um auxílio também, uma conversa, aí todo mundo ali só querendo saber cada um de si, é complicado, né? Então a gente, com certeza, a gente vai se sentir muito melhor trabalhando num ambiente desses. E aí, eu até cito aqui uma questão de funcionalismo público também, né? Como eu sou funcionário público, a gente vê muitos problemas relacionados a funcionários públicos por não terem humildade, por terem um problema de arrogância muito sério. E, coincidentemente, eu trabalho na corregedoria da instituição, que é a corregedoria onde a gente apura, né, as transgressões, as faltas, mau atendimento, essas coisas todas. E uma das transgressões é essa de criar animosidade, criar problema entre os colegas. E a gente, de vez em quando, recebe reclamação dos colegas por conta de que aquela pessoa lá não tem jeito, né? O próprio chefe, às vezes, manda reclamações. E é claro, a gente tem que apurar isso, muitas vezes não chega a dar demissão, mas dá suspensão para a pessoa, né? A pessoa pode perder 10, 15 dias de salário por conta dela não se esforçar para manter um ambiente agradável de trabalho. Olha só como isso é relevante. E aí, nós também temos aqui uma situação para pontuar. Será que humildade é fraqueza? Será que humildade é ceder sempre? Será que humildade é sempre deixar o outro com a decisão e a gente não discutir, a gente não fazer nada? Pessoal, eu queria aqui citar um exemplo, uma história que está lá no Nosso Lar, capítulo 9. Nosso Lar é um livro que todo mundo conhece, autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, né? Todos conhecemos bastante. O capítulo 9 tem se chama Problema de Alimentação.
nesse capítulo, Lísias conversa com André Luiz de uma situação que aconteceu lá. O governador, há muitos anos antes, coisa de 100 anos antes dessa conversa entre Lísias e André Luiz, o governador recebeu uma informação, um pedido lá do Ministério da União Divina, né, lá dentro do nosso lar, que é um ministério que conecta com planos maiores, né, planos mais elevados, para que fosse reorganizada a questão da alimentação. A alimentação lá era muito grosseira, né, eles tinham ainda necessidade, quase como nós aqui, né, dos hábitos de alimentação, e não era para ser assim mais, né, a colônia tem que evoluir, assim como o nosso mundo aqui está evoluindo, a colônia espiritual precisava também evoluir. E aí veio essa situação para que o governador organizasse isso lá em nosso lar. Né? Só que aí, né, teve um problema seríssimo lá. Teve um problema seríssimo porque muitos não queriam essa mudança de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estavam acostumados ali com a forma como era antes e não queriam, né, se aproveitar ali dos raios solares que trazem alimentos para o espírito também, a água que eles tinham lá toda tratada, que trazia também alimentos para os espíritos. E aí foi um problema seríssimo. Durante anos e anos o governador ele trouxe, se não me engano, centenas, 200 espíritos benfeitores de esferas mais elevadas para fazer cursos, mostrar para todos lá como que era. Muitos foram se convencendo e ajudaram o governador, né, com esse projeto, com essa mudança. Mas tinha aqueles que batiam de frente. Às vezes o governador pegava essas pessoas com muito carinho, muita calma, mandava para outros lugares para que eles também estudassem aquela situação. E foi assim, anos e anos. Mas o Ministério do Esclarecimento, onde tinham as pessoas mais inteligentes, mais estudadas, né, lá no nosso lar, que eram realmente como se fossem pesquisadores, eles não cederam. Eles faziam documentos para o governador dizendo da necessidade do alimento lá como era, que isso ia causar um impacto tremendo lá para os espíritos moradores do nosso lar. E assim, uma situação bem complicada para o governador. Mas ele tinha que fazer aquilo, isso já estava se ocorrendo em todas as colônias, era uma determinação do Ministério da União Divina. E aí, o que o governador fez lá? Ele simplesmente isolou o nosso lar durante 6 meses, ligou umas barreiras lá que impediam que qualquer pessoa entrasse, saísse, umas barreiras elétricas, algo assim que tem lá no livro, que consta. Ele reativou os calabouços que tinham lá, se não me engano, não sei qual ministério que tinha ainda, mas tipo prisões mesmo, e determinou que aquelas pessoas, os espíritos lá do Ministério do Esclarecimento ficassem detidas, porque não tinha mais como, não tinha mais como. Foi, se não me engano, 20 ou 30 anos nessa situação de tentativa de mudar. Então, veja, imagina, o governador de lá, um espírito elevado, um benfeitor elevado, humilde, não distratou em momento algum, não chegava aquelas reclamações por escrito que o alimento não podia mudar, a alimentação não podia mudar, ele analisava, tinha paciência de responder, foi fazendo todo um trabalho que tinha que ser feito. Mas, olha aqui, até um trechinho aqui do livro, o que diz? Olha, por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Depois que passou por toda essa problemática, o que aconteceu? A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. Então, olha só que interessante. O governador ele não falou, não vou implantar isso aí, não vamos fazer, vamos deixar para ele. Ele não fez isso, ele recebeu essa missão de fazer essa mudança e fez, mas com humildade, o tempo todo, não xingou, não derrubou, não desgastou com ninguém, foi fazendo o que tinha que ser feito devagarinho. E depois,
até o próprio Ministério do Esclarecimento percebeu a grande vantagem que teve lá para eles na mudança da alimentação. Então, alguns alimentos mais grosseiros, como tinha antes, em toda a colônia Nosso Lar, ficaram restritos, se eu não me engano, ao Ministério do Auxílio, só que era onde mais precisava, que são, acho que o da regeneração, não recordo agora, que é onde os espíritos chegam primeiro, então acabam ali não tendo ainda uma condição de fazer uma alimentação mais assim, sutil, né, como eles já tinham lá. Aí, então ficou desta forma. Então a gente percebe aqui que essa questão de fazer as coisas, de muitas vezes receber certas determinações, de ter que cumprir, não significa que pelo fato de sermos, né, a pessoa ser humilde como governador lá, tem que cumprir, mas com tranquilidade. Esse é o que a gente falava do chefe também. Por que os chefes de empresas, de grandes empresas são humildes, são tão valorizados? Porque eles fazem com que as coisas aconteçam, né? Mas com respeito, ouvindo. Isso é o importante. Esse é o mais importante que nós vemos aqui. E aí, aqui nós vamos ver aqui nesse próximo slide o seguinte, pessoal, olha só. No livro dos Espíritos, que são 113 a 115, e também a Gênesis no capítulo 11, primeiro, a origem. Olha só, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de conduzi-los progressivamente à perfeição. Então, sabemos como fomos criados e estamos aqui, cada encarnação evoluindo um pouquinho, certo? Mas o destino, olha só, lá na questão 113, que fala dos espíritos puros, né, os espíritos de primeira ordem, né, terceira, segunda e primeira. Primeira ordem é onde está Jesus. Os espíritos puros, então, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Eles designam as suas missões. E, por fim, aí na Gênesis, capítulo 11, no item 28, diz o seguinte, olha, os espíritos puros, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos. O que acontece? Imagina como que Deus ia permitir que os espíritos que não desenvolvessem a humildade, que não desenvolvessem essa resignação, essa calma, essa tranquilidade, como que eles iam ir subindo, né, para mundos mais elevados, recebendo missões mais importantes, se só tivesse o conhecimento? Por mais que, às vezes o espírito já não tem mais o problema da cólera, já combateu, já tem diversas virtudes, mas não adquiriu ainda a humildade. Opa, é um problema. Porque senão, vocês imaginam, eu fico pensando, né? Deus lá trabalhando, Deus trabalha, né? Jesus falou que Deus trabalha, e assim como Ele. Imagina Deus, né, com os espíritos puros, e recebendo ligação, né? Recebendo mensagem, ele está fazendo coisa errada lá, ele está brigando lá, já pensou, né? Isso aqui é coisa nossa, né? Isso aqui é coisa do nosso mundo, né? Ainda nós que temos as nossas imperfeições, mas Deus já não pode mais se preocupar com essas questões, por isso que é uma virtude fundamental para a gente ir para planos maiores. Estou falando lá de Deus, mas veja bem, os tantos mundos habitados que nós vemos na literatura espírita, né, vão progredindo, nosso mundo aqui é um mundo dos mais simples, né, que está indo agora para a regeneração, mas é um dos mundos mais atrasados ainda, estamos no início da nossa evolução. Imagine nós chegarmos lá na frente, né, irmos para um mundo mais elevado sem essa humildade e lá começarmos também a criar problemas. Não dá. Então a gente aqui vê a lógica do porquê que as coisas são assim. Aí Allan Kardec, na literatura da codificação, ele chama a gente para esses raciocínios, né? Ele fala, olha, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que se questionar as coisas, né? Eu lembro do meu filho, quando ele era pequenininho, que o tempo todo ele perguntava por quê. Aí você respondia, mas por que assim? Porque é assim. Mas por que ele pergunta não parava, né?
criança às vezes tem isso, né? E a gente, da mesma forma, nós temos que fazer todas as perguntas possíveis para compreender o motivo, que fica mais fácil para a gente, inclusive, se esforçar, né, para desenvolver em nós as virtudes, quando a gente compreende o porquê nós precisamos daquela virtude. Pelo conjunto da literatura espírita, a gente vê muito claramente o motivo, né? Não tem como Deus permitir a ascensão sem as virtudes que são necessárias. Conforme o mundo, conforme a tarefa que nós pretendemos fazer, nós vamos ter que ter mais ou menos virtudes, né? Aí vai depender, mas o certo é isso. Todos nós, aqui nós já fazemos parte da cocriação de Deus, né? Nós aqui já temos a nossa missão de cuidar de filhos e tal, e sempre vamos ter, cada vez mais, com mais responsabilidade no futuro que nos espera. Então, pessoal, já estamos no nosso finzinho do nosso tempo aqui, né? Olha só, a gente falou antes ali, né, que sobre aquele que se eleva, né, será exaltado, aquele que se eleva será exaltado, aquele que se eleva será rebaixado. Então agora a gente vê o contrário, né? Aquele que se humilhar, ele será exaltado. Então a gente pode inverter essa forma de falar, porque é isso, a humildade já não é fraqueza, ela é um pré-requisito para a maior promoção que existe no universo, e sempre temos tempo de recomeçar. Aqui, claro, a gente traz aquela grande recomendação de Santo Agostinho, né, questão 919, Atos dos Espíritos, tudo bem à noite, né? Se de repente a gente deixou a desejar no momento de falar com alguém, de tratar com alguém, será que nós não fomos, podemos ter sido arrogantes com aquela pessoa? Será que sim, será que não? Às vezes a gente, por conta do tempo, né, a gente tem esse problema do tempo, querer fazer muita coisa, e às vezes a gente fala de uma forma muito rápida, às vezes parece até meio grosseiro com alguém, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E à noite é o melhor momento, durante o dia, claro, é o melhor momento a gente estar cuidando disso sempre, mas se deixamos passar porventura, à noite é o momento de fazer essa reflexão, de nos perguntarmos, né, se nós deixamos a desejar no trato com alguém durante aquele dia, e claro, tentando no dia seguinte consertar isso, melhorar isso sempre. Então, nós agradecemos a atenção de vocês, nosso muito obrigado. Acho que o tempo já deu aqui, né? A gente agradece muito. Tá? Então, estamos à disposição. Tá? Deus abençoe a todos. Obrigado, Renato. Quero agradecer o Renato, né, pela explanação. Me fez lembrar de uma história quando eu estava... Para quem não sabe, eu sou pai e tenho 3 netos, né? E aí nesse período, assim, quando meu filho estava começando ali nas perguntas, né? Dos porquês e porquês, e eu também muito questionador sobre vários aspectos, me veio à mente, né? Por que a gente identificava em pessoas analfabetas uma sabedoria e, por vezes, em pessoas PhDs, doutorados, nós vimos uma arrogância gigante. Não é condição nem para um lado nem para o outro. Mas por que a gente via isso? E eu percebi, era uma das perguntas, né? E aí nisso eu percebi que a humildade era um dos fatores da sabedoria, né? Quando você via uma pessoa sábia, ainda que analfabeta, ela tinha dentro dela uma humildade, uma inteligência emocional, uma inteligência que sabia acolher os seus sentimentos e lidar com as emoções tanto dela quanto dos outros em torno dela, né? Então a gente percebia essa questão. A outra foi distinguir uma confusão que fazia e que nós temos na nossa língua: humildade, simplicidade e pobreza. Pobreza, ou seja, pessoa desprovida de recursos, seja materiais ou outros, né? Ok.
dentro disso. E a gente faz uma confusão com essas três palavras. Por vezes nós vamos chamar uma pessoa que é desprovida de recursos financeiros de simples. Mas como eu posso dizer que uma pessoa desprovida de recursos financeiros, ela é simples se ela não tem escolha? Aí, por vezes, quando você dá a escolha para a pessoa, você vai perceber se a escolha dela é simples ou mais elaborada, que não quer dizer se ela é humilde ou não. Não tem nada a ver com humildade, só quer dizer que a pessoa é simples. Você pode ser uma pessoa humilde e não fazer escolhas simples. Você pode fazer escolhas e ter acesso e fazer escolhas elaboradas. Não tem problema nenhum, não é problema nenhum sobre esse aspecto. Distinção. A outra, aí é a hora que eu bati no humilhar, né? Na parte da humildade. Aí eu fui buscar lá no indo-europeu a origem antes de vir para o latim, que é gion, terra. Aí depois humus, terra, né? Terra decomposta. E aí a gente vai perceber no humildade, seria humus, humilitate, né? Daí humildade, a gente chega numa humildade, a capacidade de nós reconhecermos a nossa origem. Da terra viemos, do pó viemos, ao pó retornaremos, mas não no sentido de nos rebaixarmos, entende? De reconhecermos o nosso tamanho, o nosso valor diante das coisas, nem de nos elevarmos, mas nem de também, né, desprezarmos aquilo que somos. Exato, de sabermos nos posicionar naquilo que é necessário, né, sem ofender, sem machucar, sem maltratar ninguém, com amor, com sabedoria, né, reconhecendo esses pontos. Então, por vezes nós fazemos essa confusão, em particular na nossa língua, né, dessas três palavras. A gente costuma chamar a pessoa de fulana é de família humilde, não necessariamente. Às vezes ela só é desprovida de recursos financeiros. E por vezes você pode encontrar pessoas que têm recursos financeiros e que são humildes. Então a gente não tem essa distinção, né? Então a gente só precisa entender que é olhar para dentro de nós e reconhecermos o nosso valor, né? Entendermos e não nos supervalorizarmos e nem nos rebaixarmos em situação alguma, né? Bom, falei demais, desculpa, é só porque me lembrou ver isso na minha mente. A intenção não era fazer outra palestra, não era apenas trazer essa reflexão mesmo. Bom, ontem, voltando a falar, tivemos a nossa live dos 110 anos, né, da prévia dos 110 anos do Espiritismo em Anápolis, né? Então, teremos dia 18, né, a apresentação no cinema, no Cine Prime, no Ana Shopping. Me parece que faltam poucas vagas, eu acho que tem mais de 80% já vendidos, né? Aqueles será a apresentação única. E lá também terá o livro que foi feito do documentário, né? Então tem um documentário que eu diria assim, foi ontem a gente percebeu, o livro ele é parte não só da história do Espiritismo em Anápolis, mas é a história de nós que participamos dessa cidade, né, dos anapolinos e daqueles que acolheram Anápolis como sua cidade, né? Então assim, ficou bem interessante. Sérgio Damião é um dos colaboradores, né, historiador e colaborador desse trabalho, que ficou muito bom. Então aqueles que puderem prestigiar esse momento, será muito bom. Sérgio, faça a prece para nós, por gentileza. Boa tarde a todos. Como disse o nosso irmão Luiz, não é me apresentando, mas me lembrei também. Excelente palestra que você fez, esse assunto tão importante. E as pessoas verdadeiramente sábias, elas são humildes, né? E a gente pega Sócrates, quando disseram, né, perguntaram se ele era o homem mais sábio que existia na Grécia Antiga, ele disse: só sei que nada, demonstrando humildade, reconhecendo o seu tamanho, como diz o Luiz, né? Então, a importância aí de sermos humildes nesses aspectos também, né? Não queremos ser maior do que ninguém. Então, vamos à nossa prece. Vamos nos sentar de forma confortável. Continuemos com os nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Celestial. Agradecidos que somos pela oportunidade que tivemos nessa tarde
e ouvirmos sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, sobre Jesus, os ensinamentos da nossa doutrina. Rogamos a Deus, os bons espíritos, para que continue inspirando, abençoando e dando saúde ao nosso querido irmão, amigo, companheiro Renato, para que ele possa prosseguir nessa nobre missão e levar a mensagem espírita. E agora iremos passar para a nossa segunda parte. Continuemos em meditação, em prece, para que possamos receber todas as energias salutares desse ambiente que é a sala de paz. E que Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos abençoe, ampare, ilumine e proteja, hoje e amanhã e por todos. Que assim seja.